É muito interessante numa paciente que ela diz o seguinte: eu tenho os meus esquecimentos, os meus brancos do meu passado, que foi muito difícil. As pessoas ficam me cobrando, querendo que eu leia. Mas como você não lembra? Não lembra dessa situação? Não lembra disso? Você falou isso? Ela falou, eu não me lembro. Para que eu quero lembrar? Eu estou tão bem hoje. Eu tenho outra vida. Eu não tenho necessidade de lembrar. Tá ótimo do jeito que tá. Boa noite, Adri. Seja muito bem-vinda ao Boa programa. noite, Sabe que programa? querida. Sabe como é que é o nome do programa que nós estamos, que eu te convidei? Consultório no Divã. Para a gente poder, né, olhar de perto, de lupa, a clínica, a experiência na clínica, e o que a gente vai ganhando quando a gente também já tem mais maturidade, mais experiência de vida. Será que muda a escuta? Será que a gente vai ganhando outras capacidades aí? Tá? Então é esse ponto que a gente vai chegar. Mas antes da gente entrar aí, né, nos nossos detalhes da clínica e contar também para as colegas que vão nos acompanhar, estão nos escutando, eu tenho um lembrete, um convite, que é um convite para participar da mentoria Psicóloga Muito Bem Remunerada. Sabe por quê, Adri? A Adri já participou de uma mentoria comigo, né? E agora eu tenho essa missão, que é a missão de uma campanha, acho que é a Adri. Então, agora tu tá aí. Agora a Adri tá aí. Tá me ouvindo, Adri? Vamos ver. Tá ouvindo? Agora sim. Agora tá. sim. Caiu várias vezes. Te peço mil desculpas, eu vou mudar. Tá bom. Eu te chamo daqui a pouquinho ou já... Oi? Então vamos continuar aí. Sabe que enquanto tu te arruma aí, posso aí continuar? Eu estava contando, sabe, sobre o quê? Sobre o nosso momento de preparação para poder receber o nosso paciente, né, Adri? E como é importante a gente ter clareza, estratégia para poder receber o paciente. E na tua trajetória, enquanto tu te ajeita aí, eu já vou contando um pouco da tua trajetória. Eu peço mil desculpas a você e a todos. Realmente foi muito desagradável. Isso, tudo bem, tá perdoado, porque a tecnologia, ela nos deixa, às vezes, na mão, né? A gente tem que aprender a rebolar. Mas a Adri, então, né? A Adriana Rodrigues, mineira, que já passeou todo o país, né? Morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo já há uns bons anos. A Adri tem uma carreira fora da psicologia e dentro da psicologia, né? Mas uma carreira de sucesso, no qual ela pôde trabalhar dentro das empresas, no mundo corporativo, com comunicação e marketing, fazendo um trabalho, tanto em São Paulo, né, atendendo diversos eventos, diversas empresas com aí destaque no cenário, e também já desenvolvendo, né, o que a gente precisa tanto, que é essa conexão que tu tinhas ali com os clientes, né, no momento em que tu estavas trabalhando nesse meio da comunicação, e podendo também astuciar, podendo te conectar com as necessidades, os desejos, quando as pessoas não têm nem ideia de como elas querem criar um produto, de como elas querem criar também um evento, né? Então, de alguma maneira, o teu sucesso no mundo corporativo foi batizado pela psicologia, pelas tuas habilidades, né, de inter-relação, pela tua habilidade de, ainda mais no mundo corporativo, de oferecer tempo, paciência. Acredito que tu não apressava as pessoas. Então, olha só que interessante, né? Quando tu retornasse para a clínica, né, e decidisse, bom, agora eu quero viver
um outro ritmo de trabalho, talvez, porque acredito eu que no mundo corporativo, pela aceleração, né, e pelo modo como as pessoas negociam, o volume de trabalho é grande e também não dá muito tempo para devanear, né, para deixar a mente correr solta. Então, acredito que quando tu voltaste para a clínica, também era um desejo de ter um outro ritmo de vida, de poder parar e estudar e fazer as coisas que tu também aprecias, né? Se tu Com quiseres certeza. comentar sobre isso. Com certeza, você tem muita razão em tudo isso que você está falando. É uma vida, a vida corporativa é uma vida muito frenética, ainda mais você trabalhando na área de comunicação e eventos, é uma coisa muito estressante, sabe? Uhum, uhum. Mas o que aconteceu? Quando você comentou a respeito, né, de como foi importante a psicologia, e foi fundamental para mim a psicologia na minha vida corporativa. Ela me propiciou conhecer melhor o meu cliente, ela me propiciou a escuta, a observação que nós somos treinados, que é uma coisa assim impressionante, que eu acho que eu tenho isso muito aguçado, né, fruto de muito trabalho na escola, né? E apesar do mundo corporativo de sucesso que eu tive, como eu comentei com você, eu tinha duas pulsões dentro de mim, verdadeiramente, literalmente falando, né? Era a comunicação, mas a psicologia sempre falou muito alto para mim. Eu sempre tive, né, essa vontade que você disse agora, né, de ter uma situação diferente na minha vida, em que eu pudesse estudar mais, em que eu pudesse conhecer um pouco mais, e foram situações convergentes que me fizeram isso acontecer na minha vida. Eu comecei a descobrir e a me interessar muito pelo idoso, pela pessoa mais velha, e vendo que o nosso país está envelhecendo, a necessidade de se acolher, de se conhecer, de se apoiar essa turma que está se envelhecendo tão rápido, né? E o quanto nós temos de oportunidades nesse segmento. Foi quando, então, eu fiz a minha pós-graduação em gerontologia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e foi um grande start para mim de realmente dar novamente os braços abertos para a clínica e voltar realmente a atender de forma assim muito feliz. Estou muito realizada e estou podendo estudar, que é o que você comentou hoje, o quanto é importante a gente estudar e não parar. E hoje em dia a gente tem tanta coisa boa, tanto é que nos conhecemos aqui online, né, minha mentora? Exato, exato. E acho que isso que tu falas, né? Que quando tu chegaste na mentoria, já com o teu, né, a tua pós-graduação já feita, imersa nesse mundo também, nessas perguntas, né? Como é que a gente faz? O que a gente faz com o envelhecimento numa sociedade que o adolescente é o ideal, que até as crianças de 10 anos querem ser adolescentes, né? E os adultos vão se enganando nessa juventude eterna, né? Pois Então, é. como é que a gente ressignifica? E é uma questão que a gente, né, depois dos 40, a gente também, como pessoa, também a gente vai ficar mais sensível ao tema, vai pensar mais nesse impacto. E aí, quando tu chegasse, era tão claro que tu estava ali brilhando para ti o caminho, né, que a gente trabalha tanto do nicho, do recorte, e que tu já conhecias muito mais, né, do que eu, porque trabalhando em comunicação e marketing, mas eu acho que o nosso encontro foi muito feliz por surgir, por ficar mais claro o teu caminho, né, de trabalhar com a maturidade. Sem dúvida. E encontrar o nicho é uma coisa tão importante de você poder, então, uma vez encontrando ali, poder desenvolver e estudar bastante isso. Isso te dá uma segurança, uma tranquilidade muito especial. Perfeito, eu acho que isso que tu falaste é importantíssimo,
das colegas também perceberem, né? Que quando a gente escolhe um nicho, a gente vai por aquilo que brilha o olho, que tem o nosso interesse em pesquisar, em ler, que tem a ver com a nossa, né, com a nossa questão do momento. Sem dúvida. E isso vai gerar segurança, porque a gente vai se sentir mais dentro. Apesar de eu ser psicóloga, a mesma coisa que eu acho que um médico, apesar de eu ser psicóloga, eu optei por um nicho, né, da maturidade. Eu não posso atender adolescente. Eu posso compreender, eu posso escutar, eu posso até, mas eu tenho que recomendar, porque esse não é o meu nicho, meu segmento, meu desenvolvimento tem sido para a maturidade, então eu só posso atender bem, né, dessa forma. Perfeito, porque isso que tu fala se casa com o que na psicanálise a gente chama da ética do atendimento. Porque por mais que, né, possamos, na nossa graduação, a gente saia habilitadas a atender a diversidade, né, humana, a gente precisa, sim, sair de uma onipotência, né? Eu posso tudo, trabalho com tudo, e entender que esse direcionamento não é só do mercado, é um direcionamento para que tu trabalhes melhor, né? Para que tu tenhas essa ética. A minha escuta, ela vai ficar direcionada para as questões, para os conflitos que acontecem na maturidade, o que é muito diferente lá da gurizada que está na adolescência. Sem dúvida. Né? Então, é isso que eu acho que os colegas podem começar a enxergar, né? Até a reconsiderar se não tem um nicho. Porque o nicho não é perder. Muito pelo contrário, é você se aprofundar, é você se especializar, é você, né, poder dar o melhor de si, né, até para estar dentro, né? Para estar dentro então, ali quando tu pesquisas, por exemplo, né? Eu sei que um dos temas que tu pesquisas bastante, que tu estudas, são as questões de senilidade, né? As questões de Alzheimer, enfim, né? É um dos pontos. As demências, né? Isso. Quando tu tens, né, essa compreensão do assunto e tu vais ganhando mais segurança e mais autoridade para poder falar do assunto, isso também vai ter um efeito na tua clínica. Com certeza. Com certeza. E tu sabes o que eu estou me lembrando? Eu estou me lembrando que tu me contaste que no início da tua jornada na clínica, tu trabalhavas com gestantes nesse mundo, né, nas pontas, né? Agora você vê que interessante, né? Eu tive um momento muito especial na minha vida, que foi esse projeto da psicologia da gestante, e que foi sensacional. Eu fiz mais de 150 partos. Olha aí, guria! Partos naturais é uma coisa assim espetacular. E a gente pode fazer uma espécie de um comparativo, né? Porque quer queira, quer não, a maturidade e mesmo quando você estuda as doenças, né, da maturidade, a senilidade, as demências, nós estamos regredindo. Deixamos de ser adultos para voltar a ser bebê. Exatamente. Então, tudo que isso mexe com a família, mexe com, às vezes, uma paciente minha que tem a mãe ou o pai assim, ou às vezes a própria paciente, né, que eu atendo, que é demenciada. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, esse entendimento, sabe, de que voltamos. Que a mente tem, né? Sabe que imagem eu acho bonita, Adri? Quem fala dessa imagem é o Deleuze, né? O filósofo que eu gosto muito. Que tem vezes que a vida é que nem um lençol, que a gente junta as pontas do tempo, né? Entre o passado e o presente. Né? E sem dúvida as pessoas que estão vivendo, né, cuidando dos seus idosos em estados demenciais, falam exatamente isso. Que quando percebem, estão falando com a pessoa com uma voz
né, mais doce, afofando e usando palavras tais quais usaria com uma criança. Mas não para infantilizar, né, o idoso, mas para entrar em conexão com essa necessidade que se apresenta, né? Até porque se perde muito, quase que totalmente, a cognição, né? Então, você tem que arrumar subterfúgios aí para poder chegar próximo, né? Claro. Outra língua, né? Outra língua, com certeza, com certeza, né? Mas é uma situação assim, é um desafio, mas é um desafio maravilhoso, e a mentoria me fez isso. A mentoria me apresentou isso e eu acreditei e desenvolvi, fui em busca disso realmente, porque é outra coisa, exatamente, você fez essa comparação de quando a gente sai da faculdade, a gente se acha, né, super mulher, super psicóloga, posso tudo. E depois a gente vai no caminho, vai entendendo que a gente não pode assim, tanto. Que a gente pode ser melhor, né, se for mais simples, se for mais específico, se for mais detalhado, eu acho. Exato, exato. Então, olha só que interessante, né? A gente está dizendo que quando a gente tem um nicho, quando tem esse encontro com um tema que nos convoca, que a gente tem vontade de estudar, que a gente quer escutar as pessoas que carregam essas questões, a gente também, além de se especializar, de ganhar mais autoridade, segurança, a gente tem um propósito, né? Sem dúvida. É isso mesmo. É um propósito de vida, de você se desenvolver nesse segmento, de você se aprofundar para que você possa responder melhor, para que você possa atender melhor, ser melhor a sua escuta, ser melhor o seu desenvolvimento ali na clínica. Caso contrário, eu fico imaginando como é que seria se eu tivesse uma clínica em que eu estivesse atendendo a maturidade, de repente chega uma criança, daí a pouco chega um adolescente, depois eu tenho que atender uma família. Nossa, sinceramente, eu não consigo imaginar, sabe? A importância que a mentoria me fez ver, exatamente isso, quanto é você se especializar. Uhum. E esse ponto também de quando a gente se especializa e começa a chegar pessoas que têm, então, as questões que a gente está ali, né, torcendo para poder trabalhar, né, e ver de perto, a gente vai precisar também de uma boa estratégia para fazer as entrevistas, uma boa estratégia para poder organizar a chegada desse paciente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque existe também uma situação que eu acho muito interessante quando você fala de estratégia. Eu atendo algumas pacientes já bem da maturidade e que quem me procurou foram os filhos. Então, uma situação muito interessante em que você vai atender porque os filhos pediram, né? A paciente ou o paciente não pediu isso, não quer, mas você precisa agir de forma estratégica com tudo que você tem, que você sabe, para que você possa ali equilibrar, né? A ansiedade dos filhos, a angústia deles, né? E a negação do paciente. Exato, né? Exato. Porque não é fácil. Porque a gente está falando de sentimentos misturados de várias pessoas, do que isso impacta todos. Exato. E se você não traça uma estratégia, fica muito difícil. Fica, porque também vai precisar, a família vai estar ali. Tu também orientas, né? Pensando nas situações novas que das pacientes que chegaram, né? Há pouco para ti. Tu também faz essa parte de orientação para as famílias, para os cuidadores? Até porque eles precisam e pedem, querem saber e querem uma resposta. Até porque muitos acham que a gente trabalha meio como médico, né? Ah, não, vou lá, deu uma receita e tal, deu o remédio, pronto. Não, mas não é assim. Vamos conversar o que está acontecendo,
vamos passar para você um pouco qual foi a visão que eu tive dela, que é diferente do que você está me passando. Você está me contando a história de uma pessoa, mas a pessoa que eu estou conhecendo ali é outra, né? Ele está contando a história da mãe, mas ali eu estou conversando com a pessoa. Então, a situação é muito interessante, é muito Que legal. delicada. Adri, eu vou te pedir uma gentileza por problemas técnicos, sabe por quê? A tua imagem ficou travada. Quem sabe tu sai, tá? E tenta dar uma reconectadinha para a gente ver se fica melhor a conexão. Vamos ver aqui. Voltou, agora vamos. Voltou conectada, se mexendo. Tava dura. É porque aqui está fazendo muito frio, então um pouco por isso que eu congelei. São Paulo tá muito frio. Que bom, agora estamos em movimento, né? E aí, Adri, eu acho que esse ponto, né, que eu estava falando nesse instantinho, sobre o quanto é importante a gente planejar, né, e que na mentoria eu trabalho essa parte técnica da chegada do paciente, e agora nessa parte aqui, né, nessa turma da mentoria, é também o diagnóstico, como traçar os objetivos terapêuticos, para que a gente possa traçar um plano terapêutico. E desse plano a gente tem ali a condução, como é que a gente vai conduzir. Né? Então, é legal a gente unir essas duas habilidades nas entrevistas iniciais. A escuta, a conexão, a nossa empatia e a objetividade. E a ideia é que a gente tem que guiar aquela sessão, que a gente tem perguntas para fazer. Pois é, sem dúvida. E que, às vezes, a primeira sessão, conforme a ansiedade da família ou do paciente mesmo, às vezes você não consegue, porque ele já chega trazendo tanto material, mas um mínimo é preciso de condução. Exato. Porque senão, porque isso que tu falas é bem importante, né? Porque as pessoas, quando chegam ao consultório, elas já estão no limite. Elas postergaram, empurraram, né, até o momento que não deu. Tu sabes que uma das questões que eu venho fazendo para as pessoas, ainda mais nesse momento, né, que as pessoas falam, e estão por aqui precisando serem escutadas, é perguntar: qual foi o fato que te fez pegar o telefone e marcar a consulta? O que aconteceu que, né, fez o clique e tu disse, agora não aguento mais? Que limite foi esse? Né? Porque é um momento... Quase fica sendo o objetivo da dor, né? Exato. Porque é um momento de autoconsciência que a gente vai provocar na pessoa. Para e entende que tu tá carregando essas correntes há algum tempo. O que te provocou buscar ajuda, olhar para isso, ter coragem, né? Ter coragem, porque encarar um tratamento psicoterápico, além de comprometimento, a pessoa tem que estar disposta a transformar aquele mal-estar ou aquele cantinho confortável do sintoma, né? Sem dúvida, né? Tocar em assuntos que se esconde há tanto tempo, né? Uhum. E aí que eu acho que entra, né, essa nossa... Por isso que as entrevistas iniciais precisam de um espaço, de 3 sessões, se vão ser 4 sessões. Uhum. Sem dúvida. Não se resolve na primeira. A menos que a pessoa tenha muita dificuldade de falar e você comece a conduzir, a perguntar e tudo mais. Mas, caso contrário, é o que você falou, é muito difícil, porque a pessoa chega, né, precisando muito falar e você vai tentando conduzir, né, para o objetivo, para que a gente possa realmente ter essa primeira sessão, esse primeiro contato bem mais formal e, digamos, administrativo. De uma forma completa, né, para que você tenha o caso desenhado. Exato. Porque acho que é mais ou menos como se a gente estivesse manejando aí com 2 cordas, né? Porque tem uma que é essa da conexão direta com a pessoa, de poder, porque a gente também, enquanto psicoterapeuta, também está tentando ver se a gente consegue se conectar, se aquela história nos emociona, nos toca, se a gente se sente convocado a ajudar, se a gente quer trabalhar com aquela pessoa, né? Também a gente se pergunta.
E isso é preciso também muita serenidade, né, para sentir isso e ter a coragem de verificar se realmente você tem essa disponibilidade, né? Porque às vezes não tem mesmo. Exato. Às vezes não tem, às vezes é até melhor, né, averiguar se não encaminha para uma colega, né, porque não é o fato da pessoa chegou no teu consultório vai ser teu paciente, porque a avaliação é que determina isso. Né? Talvez a pessoa precise, antes de um tratamento, ir num psiquiatra, começar a iniciar um tratamento, né, farmacológico, até que a gente possa dar o suporte psicológico. Talvez a pessoa... Tem pessoas, inclusive, que elas não querem fazer psicoterapia. Elas chegam, ficam 1 ou 2 sessões e aquilo dali deu. Elas queriam ser escutadas, elas não queriam refletir, se autoconhecer, perceber a sua história, não. Elas queriam talvez até um ok, pode seguir, né? Tu não tá tão perturbada assim, tá tudo certo, o que tu tá sentindo faz parte da vida, não tá maluca, né? É muito interessante, você me permite aqui dar um exemplo? Claro. É muito interessante numa paciente que ela diz o seguinte: eu tenho os meus esquecimentos, os meus brancos do meu passado, que foi muito difícil. As pessoas ficam me cobrando, querendo que eu leia, mas como você não lembra? Não lembra dessa situação? Não lembra disso? Você falou isso? Ela falou, eu não me lembro. Para que eu quero lembrar? Eu estou tão bem hoje. Eu tenho outra vida. Eu não tenho necessidade de lembrar. Tá ótimo do jeito que tá. Por que eu vou? Por que eu vou? Olha o desafio. Por que eu vou mexer nessas coisas para agradar os outros que querem que eu lembre junto? Eu não quero lembrar junto. Para mim já ficou no passado, já está resolvido. Olha só, Nietzscheana, ela nem sabe, a tua paciente, e ela leu Nietzsche, entendeu? Porque o Nietzsche tem essa ideia do esquecimento, que o esquecimento é salutar, né? Porque o contrário disso é o ressentimento, que a pessoa fica ruminando a mesma dor, e ele tem uma expressão que é: o homem olha o animal e o inveja, porque o animal tem só um instante. Sensacional. Então, o que será? Porque a gente que fica, né, nessa acumulação de objetos, acumulação de desejos, de memórias, de fotos, todos os instantes, nem sei como é que a nova geração vai poder ver foto, porque são tantas, né? Que não vai ter tempo de vida para poder fazer um resgate. E que a gente acha que é ruim que a pessoa some, desaparece, se a sua memória, como se fosse só a memória, o referente da história. E eu acho que na tua clínica tem aí esse diferencial de como o esquecimento, ao invés de ser visto como perda, ruptura, algo ruim, coitada, tá sozinha no mundo do nada, é importante ver que tem saúde no esquecimento. Muito interessante, é isso mesmo. Então, é isso que eu acho que é legal também, além, né, dos colegas perceberem a importância de nichar, porque tem a ver com o teu desejo, isso vai te dar segurança, vai te dar mais prazer em trabalhar. Tem também achar o diferencial. Tá, mas qual é o diferencial, né? O que será que concepção, que ideia da clínica, do que está acontecendo nessas situações clínicas que eu atendo, na qual eu vou pensar diferente de outros colegas, que eu vou bancar algo diferente também. Mas você veja que bonito isso que você falou, né? Ou seja, como tem saúde, né, no esquecimento. E só se pensa, né, na maturidade, no idoso, que o esquecimento é só doença. Exato. Exatamente. E eu acho que isso é muito diferente na maneira quando a gente escuta, da maneira como a gente conduz a clínica, né? Para a gente lembrar da saúde. Porque não somos clínica médica. Não somos clínica médica.
A Isso gente, né, inclusive a nossa graduação, não sei no teu caso, mas na minha, que eu fiz na Unicinos, era Centro das Ciências da Saúde, não era Centro das Ciências da Doença. é, é. Então, esse viés, né, quando a gente também se autoriza a pensar, nossa, olha aqui, eu trabalho com vida, com transformação e com saúde. Independente do estado que o paciente é, eu vou ver saúde. Isso O meu mesmo. olhar vai ter que achar ali, até para se conectar com essa parte do paciente que é Sem dúvida, saudável, sem né? dúvida. Conectar nessa saudável para quem sabe que ele permita que você chegue, né, em questões aí que não estão muito confortáveis para ele, né? Exatamente. Porque contar a história, né? Quando a história ela tá mais vazada, pode até ser uma experiência interessante para a gente que escuta, né? Porque se a gente também vai pensar, bom, entrevistas iniciais, além de poder fazer todo esse campo de percepção do paciente, né? Se a gente está trabalhando com a psicanálise, a gente vai pensar nesse diferencial entre neurose ou psicose, em que estado está a mente, né? Seguindo ali as orientações do Freud, né? Esse era o objetivo das entrevistas preliminares dele, identificar se aquela pessoa teria suporte egóico para poder passar por uma análise, deitar no divã, né? Porque o tratamento psicanalítico com psicóticos é só depois da Segunda Guerra, né? Com Bion, Winnicott, Ferenczi, né? Toda essa turma que a gente gosta, né? E a Klein também. E eu acho que esse ponto, né, quando a gente vai sim olhar para qual funcionamento mental está a pessoa, mas a gente vai acrescentando outros pontos na entrevista, né, além do que Freud nos legou. E eu acho que esse, né, que eu certamente aprendi muito com a filosofia, né, que as entrevistas iniciais, além de ser arte das perguntas, que é o nosso momento de conhecer que pessoa é essa, é também o nosso esforço por ver saúde ali. Sem dúvida. E eu gostaria de acrescentar uma coisinha, voltando um pouquinho ao nosso início, né, em que você falou a respeito da minha outra carreira que eu tive, né, no mundo corporativo. Lá se usa um termo muito frequente que é o briefing. Você deve ter o briefing do cliente, né? Ou seja, ele precisa te contar de forma muito específica para que você possa entregar o produto que ele precisa, sendo um serviço ou seja um produto realmente, né? De propaganda ou do que seja. Então, essa escuta é extremamente necessária, essa boa escuta, essa boa entrevista, essa boa condução preliminar. Caso contrário, Pois né? é, aí tu perde, aí inclusive perde, né? Porque também tu podes ficar seduzida pela história, né? Às vezes até na atenção flutuante, vai devaneando, passeando, né? As imagens que o paciente vai te contando, quer dizer, o que o paciente te conta te gera imagens, aí tu vai devaneando. E os colegas se esquecem da condução. Nem falei do contrato. A pessoa saiu daqui, nem sabe que dia vai voltar, né? E nem falei quanto custa, porque também deixei para depois, né? Essa parte eu não gosto. Não pode não gostar, né? Até porque é preciso ter continuidade, né? E se vai ter continuidade, é preciso passar este planejamento, né? Exato, porque eu acho Com que fé. esse ponto que tu está falando, né? Da clareza dos objetivos, da condução, da estratégia, né? De que a pessoa saia com um direcionamento. Ela tem que ter ideia do que vai acontecer. Eu acho que tem uma pequena semelhança quando você está na sessão em que a paciente chega com a cereja do bolo 5 minutos antes de terminar.
e vem com aquela história, aquele sonho magnífico que você esperava há tanto tempo, e ele chega, né, nos minutos finais e você tem que cortar. Tem que cortar. Porque tem que continuar na outra sessão. Eu acho que é da mesma forma. Eu estou fazendo aqui uma comparação, eu acho que é a entrevista inicial em que você tem que dizer o que é, como vai ser, como não vai ser. Eu estou aqui para te escutar, eu vou escutar tudo, só que não vai ser tudo hoje. Então, para isso, a gente tem que seguir um planejamento, que é assim, né? Exatamente. Porque senão a gente também não cria o que é importante. Não só o corte, tipo, agora deu, tem um limite, mas o suspense. Porque é bom deixar o paciente com vontade demais. Ai, mas eu quero contar. Não, mas é semana que vem, então tu vai voltar semana que vem. Semana que vem a gente volta pro fio. Né? E a pessoa sai desejante demais. Né? E eu sempre falo também, né, para as minhas alunas, gente, não se tornem manipuláveis pela transferência, né? Porque tem pacientes que vão dizer a cereja do bolo nos 5 minutos finais, né? Porque a resistência trabalha a serviço, porque às vezes são pessoas, né, que deveriam fazer 2 vezes por semana, falam, aí fazem uma e nunca dá conta toda aquela intensidade da necessidade. Até porque tem o mimimi. Tem o mimimi, às vezes tem esse esquenta, né? Que aí a pessoa, bom, agora 30 minutos, quanto tempo eu tenho, Débora? Dá tempo de eu falar daquilo, outro? Então, essa nossa condução, né, quando eu digo assim, não dá mais tempo. Ai, mas assim, ó, eu vou chegar atrasada, tá, Débora? Porque eu tenho uma paciente que ela sempre fala mais. Então, eu dou um tempinho a mais. Ué? Oba, tem bônus! Né? Tu vê? Que legal! Porque tem uma questão de respeito com o acordo com o paciente também. Porque senão a gente não cumpre, a gente faz um contrato e não cumpre. Tá sempre quebrando o contrato, né? E a própria questão de ensinar a pessoa a falar naquele tempo. Ó, viu? Já é a segunda vez, a segunda sessão que tu traz o detalhe importantíssimo, um sonho, um insight, uma percepção no final. Percebe que isso impede o nosso desenvolvimento aqui? Né? A serviço do quê? Então, olha, a gente vai trabalhar nesses 50 minutos. Então, também a gente vai dando um outro modelo de conversa para a pessoa entender que ali ela vai ter resistências, mas a gente vai também quebrar essas resistências. Então, a gente não, né? Isso que é condução. Isso é conduta planejada. É isso mesmo. Exatamente, conduta planejada. E que isso... não é, porque existem pessoas e pessoas, né? Pacientes e pacientes, né? Mas é preciso fazer. É preciso esse treino, né? É preciso. E é por isso, né, Adri, que é tão importante a gente sempre se colocar em movimento, em estudo, em pesquisa, porque se a gente não faz isso, a gente também se perde na organização do tratamento. Né? Até mesmo no que eu acho que é muito importante, que é o plano terapêutico, né? Que plano, quando chega aquela pessoa, a gente já fez entrevistas iniciais, a gente já conhece um pouco do estilo da pessoa, a gente já pescou como é a vincularidade, como é que ela está criando o elo conosco, né? A gente já percebeu talvez alguns traços de sintoma ali. E aí, quando se vai, né, começar a psicoterapia, muitos colegas não têm um plano. Qual é o desenho que tu vai fazer para esse paciente, né? O que é importante de início ele conquistar? O que a gente vai traçar, se é
diminuição da ansiedade, se é um espaço de acolhimento para que a pessoa possa falar, já que ela não teve essa experiência de psicoterapia antes, precisa confiar no teu trabalho, né? O que vem primeiro e como é que a gente vai chegar mais perto do enfrentamento com aqueles sintomas que a pessoa tem. E eu acho né? Eu acho que quando a gente junta as habilidades, né? Porque a clínica, a gente falava antes disso, né? A clínica, ela é transdisciplinar. A tua experiência com outra área te deu muitas habilidades que tu podes usar na clínica, como a gente está falando, essa capacidade de condução, de organização, de também saber que se objetivo, subjetivo. Sem dúvida. O planejamento. Exato. Com certeza. Eu trabalhei muito a minha vida inteira com planejamento, né? Então, não é que você quer colocar o paciente numa planilha de maneira nenhuma, mas minimamente é o que você falou, você é preciso conhecer um pouco administrativamente esse paciente para que você possa desenhar essa conduta, né? Exato. Como você ensina tanto lá na mentoria, é assim. Porque senão se perde, né, também. Se perde, né? E a gente trabalha, o nosso trabalho ele é tão sutil, delicado, né? A gente trabalha, a gente empresta a nossa mente, as nossas emoções, a nossa capacidade de conter as angústias, né, das pessoas. A gente faz um trabalho de desintoxicação, a gente devolve em palavras. A gente tem aí, né, por isso que eu falei do propósito. O nosso trabalho, ele é conectado com a expansão da vida, com a expansão da saúde, com aquela pessoa usufrua melhor da vida. Isso. Então, além da gente também conseguir, né, nos valorizarmos aí e ter um preço justo, é importante a gente se dar esse espaço, né, esse tempo de estudar, abrir, né, acho que uma prática na qual tu vais ler, tu vais pensar nos teus pacientes, tu vais pensar nesse campo que também é transdisciplinar, se tu gostas de filosofia, de cinema, como a gente gosta, né? O que vai deixar a tua mente mais criativa, mais aberta, para poder atender, né? Uhum. Como diz, melhor dizendo, desculpe, o nosso querido professor Domênico De Masi, é preciso ócio criativo. Sem dúvida. Mas sem dúvida. Né? Essa é uma campanha que eu também tenho, por isso trabalhar menos, ganhar mais e trabalhar menos. Porque o nosso trabalho não é de massa, o nosso trabalho não é número 1, número 2, número 3. É o contrário, é uma resistência, né, à aceleração da vida. Sem dúvida. Porque ele é sutil, porque ele é delicado, exatamente como você falou. E ele é feito para cada um. Exato. Porque aí a gente é entra nesse respeito. Alfaiataria. Me faltou a palavra. Isso mesmo. Uma verdadeira alfaiataria. Não é? Exato. E nós também, tu sabias? Porque com cada paciente, a gente vai ser acionada a ter um outro tipo de... Vem uma outra psicoterapeuta ali. Sem dúvida. Porque você não pode agir, você é a mesma pessoa, mas você não pode agir da mesma forma. Você mesmo deu o exemplo agora, exatamente isso. Não tem como a pessoa, um que chega, fala muito, outro que não fala, como é que é a mesma terapeuta? Sim, mas a abordagem é diferente, né? Exato, aí lembrando... Por isso a alfaiataria. Exato, aí, né? E aí, lembrando do nosso amigo Winnicott, a gente vai oferecer um estilo de relação que o paciente ficou impedido de viver. Ele tinha necessidade disso e ele não teve. É isso né? mesmo. Então, quando o paciente chega, né, além da gente escutar a história, entender qual é a necessidade, por que chegou naquele momento, a gente também tem que pensar qual é essa necessidade de
experiência, de relação, de vínculo que a pessoa precisa ter para se desenvolver, para crescer. Porque o nosso papel vai ser esse, a gente vai ser um intercessor, a gente, né, vai se colocar ali como um modelo para a pessoa poder fluir, exato, sair dessa paralisação, né? É isso mesmo. Isso aí. Então, olha só, a gente está dizendo para os colegas, planejem, objetivem, além de se permitir a criar uma clínica para cada paciente, entrar em conexão empática com cada paciente. Fundamental, né? É preciso, sim, esse ladozinho mais prático no início, para que a gente possa viver melhor essa clínica, que a gente possa contribuir de forma mais efetiva, né, para essa necessidade, com certeza. Exatamente. E fica a tua dica aí para as colegas, né, Adri, que é, pensem no nicho, porque tu escolhesse o teu e foi bingo, né? Foi. Graças à minha mentoria, graças à minha mentora, com certeza. Eu não esqueço jamais que você falava para mim, mas está escrito, olha aqui, mas é isso. Como que você não está vendo com essa especialização, não é? Como que você... Viu? Tinha toda a razão. Viu? Então, Adri, um prazer, como sempre, conversar contigo, estar contigo. Né? Muito bom, uma saudade imensa desse a gente já está combinando. Muito aí, bom. Né? Muito bom mesmo, e eu espero que eu tenha podido contribuir com os colegas aí, porque realmente é muito importante a gente também parar nesses momentos como esses de hoje, né? De fazer uma live, de pensar, de ter... Olha que privilégio de poder estar aqui discutindo e aprendendo tanto e fazendo tantas revisões aqui com a minha mentora. Não pense você que tudo que eu escutei eu também não absorvi muito. É minha eterna professora. Que bom, querida. Fico muito contente, muito grata. E tem as nossas lives aí de cinema para a gente fazer também. Com certeza. Estamos de olho. Isso aí. Vamos continuar, é bom demais. É bom, vamos continuar assim, com certeza. Então, te agradeço muito. Agradeço também quem ficou nos assistindo, quem vai nos assistir depois. E então, um ótimo final de semana para ti. Aproveita o friozinho em São Paulo. Para você também. Gratidão sempre. Tá bom, querida. Brigadão. Beijo, boa noite para todos. Para você também. Obrigada.